Nós estamos nesse mês de abril falando sobre... Nós estamos trabalhando um tema na nossa igreja nos últimos meses. É a série Termômetro ou Termostato. E que legal tudo isso que está acontecendo, porque mostra-nos justamente como sermos termostato. Você sabe que um termômetro, eu trouxe um aqui, um termômetro, ele serve tão somente para medir alguma coisa. No caso de um ambiente, medir a temperatura do ambiente, de um corpo, enfim. Só que o termômetro, ele apenas aponta uma situação, ele apenas mostra algo que precisa ser trabalhado aí. Então, nós temos aí um grupo, vamos continuar no exemplo do jiu-jitsu. Nós temos aqui na nossa igreja um espaço onde o jiu-jitsu é feito, onde é realizado. Então, nós sabemos que tem o jiu-jitsu aqui, estamos medindo. Mas o que nós podemos fazer com isso? O controle do ar-condicionado, ele não apenas mede, mas ele também pode mudar a temperatura. Se eu desligá-lo aqui agora, o termostato vai mostrar a temperatura que está, e eu posso aumentar o calor ou diminuí-lo, não é verdade? E se eu desligar, nós vamos torrar aqui, como já tivemos algumas experiências. Então, enquanto que o termômetro só mede e não faz mais nada, o termostato ele pode fazer a diferença, ele vai trazer algo diferente. Então, como nós vimos aqui, a igreja está tomando a posição em relação ao jiu-jitsu de ser termostato. Nós temos uma situação, sabemos disso, mas o que podemos fazer? Então, estamos fazendo aí, na medida do possível, como o PP disse aqui, algumas ações e vamos continuar. Por que isso, irmãos? Porque uma igreja, o crente é chamado para ser termostato, não apenas para ser termômetro. E uma coisa interessante, que enquanto o PP falava, eu estava pensando aqui, faixa preta. Para nós crentes, vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Os peixes estão pulando no aquário. Estão entendendo aí? Os peixes estão pulando no aquário. O ano passado nós trabalhamos o ano todinho em cima de evangelismo, fomos para a rua, fomos para o trem, fomos aqui para frente, fomos para um monte de lugar. Olha que interessante isso, hein, Leonardo? E agora os peixes estão aqui dentro, então a gente precisa trabalhar aqui dentro. Não adianta a gente só ir lá fora, precisamos continuar. Mas os peixes também estão pulando dentro do aquário, então nós precisamos investir nessas ações aqui, aproveitar as faixas pretas ali para segurar enquanto a gente trabalha, não é isso? Não é isso, Andresa? Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia lá em Neemias 1. Vamos falar também a respeito de um homem que se recusou a ser um termômetro, mas se prontificou a ser um termostato, fazer a diferença aonde ele estava. E eu quero ler com você, eu vou ler o capítulo 1, e vamos trabalhar um pouquinho esse tema, Lembrando que o tema central da nossa série esse mês está sendo 1 Coríntios 3:9, Somos todos cooperadores de Cristo. Somos todos colaboradores de Cristo. Paulo está dizendo isso, que todos nós somos chamados a fazer a obra do Senhor, a participar da missão dele. E participamos da missão dele de diversas formas. Na música, no jiu-jitsu, na capelania, aonde formos chamados. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento para ser usado na obra do Senhor. Deus te deu recursos para serem usados na obra do Senhor. Então, não é só para você ficar pagando pizza para o pastor, é para usar para outras coisas também na obra do Senhor. O PP falou que a gente tem que cuidar do templo e tal. Olha, esse negócio, Gabriel, você para de rir. Esse negócio mexe comigo, porque eu sei que o meu templo está meio, mas é que vocês não entendem, gente. Eu estou me preparando para sumô, não é para jiu-jitsu. Então, eu também estou cuidando do meu. Acharam aí Neemias 1? Neemias está logo ali depois de Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, um monte de livros, Neemias. E aí chega Neemias. Vamos lá? Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado
de Artaxerxes, eu quero trazer duas informações aqui. No mês de Quisleu, isso não é língua estranha, isso é um mês mesmo, né, que hoje seria novembro ou dezembro do ano de 446 a.C. Então, entre novembro e dezembro, no reinado de Artaxerxes, só para a gente se situar, Esdras e Neemias é um bloco só de leitura. E o livro de Esther está lá no meio do capítulo 8 de Esdras. Então, esse Artaxerxes aqui, ele é o filho do Artaxerxes, do Xerxes, né, do Assuero de Esther. Você fez assim, Renata? Deu para entender? O livro de Esther fala do Assuero, né, o Xerxes I. Então, este Xerxes I é o pai desse Artaxerxes aqui, no livro de Neemias. Aí alguém deve estar fazendo uma pergunta que eu fiquei ontem o dia inteiro fazendo e pesquisando. Será que esse Artaxerxes também era filho da rainha Esther? Eu não sei. Há espaço para isso, né? A linha do tempo mostra isso. Mas é só uma especulação, uma curiosidade histórica. Vamos voltar para o nosso tema. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Então perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles me responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, disse Neemias, eu sentei e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos, ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, a minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo os que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste servo. Ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, Neemias era copeiro do rei. Senhor, estamos aqui diante do texto, diante da tua palavra, diante da tua igreja, cientes que o teu Espírito Santo está neste lugar. Pai, clamamos a ti, pedindo ao Pai que o nosso coração agora, o nosso intelecto, esteja favorável a ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Manifeste-se com poder e graça aqui, eu peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. O período de Neemias, ele está diretamente relacionado ao período final do exílio babilônico. Então, quando estudamos o livro de Neemias, nós vamos ver que o templo já foi reconstruído e a lei já está agora sendo ensinada ao povo após o exílio. Então, isso nós vemos lá em Esdras. No livro de Esdras vai trazer, tem a primeira leva vindo, retornando, né, da Babilônia para Jerusalém. Então vem com Zorobabel, eles reformam o templo, reconstrói as partes que precisavam ser alinhadas. Num segundo momento já vem então Esdras para trazer de volta o ensino, o estudo da palavra, né, a restauração do culto público,
ali em Jerusalém. E num terceiro e último momento, nós vamos ver então Neemias voltando também para Jerusalém numa segunda leva, para a reconstrução agora dos muros. Então a cidade está em ruína, a cidade está totalmente destruída por causa do cativeiro. Rapidamente lembramos que por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta da falta de fé, da falta de ouvidos a Deus, o povo foi levado para o cativeiro. Primeiro a Assíria vai em 722, né, e invade Israel, toma Israel, destrói tudo lá e são levados como cativos. Em 586, cento e poucos anos depois, Nabucodonosor invade Judá e leva então também o povo embora, né? Observe que Jeremias, Isaías e alguns outros profetas estão anunciando todas essas coisas que iriam acontecer e que de fato realmente aconteceram. Nós vamos ver, por exemplo, que em 45, capítulo 45, versículo 10 de Isaías, Isaías dá até o nome do rei que iria trazer o povo, que ia liberar o povo de volta da Babilônia para a reconstrução de Jerusalém. Mas uma coisa interessante que nós vamos ver, Jeremias também vai nos dizer, vai nos mostrar o período, o que iria acontecer por causa da desobediência do povo, mas o período que isso ia durar. Então, olha, por causa do pecado, Deus levará vocês como cativos por 70 anos. Nós vamos ver lá em Jeremias 29, 11, 12, 25, 11, 12, 29, 10, por ali, o profeta anunciando isso daí. Isso me faz pensar no seguinte: se Deus já está dizendo assim pela boca do profeta que seriam 70 anos de cativeiro, isso traz uma lição, uma primeira lição para nós. Que todo cativo, ou na nossa vida, no nosso caso, todo deserto, todo desafio tem data de validade, tem prazo de validade. Então, se você está passando por alguma luta, saiba que isso tem prazo de validade. E esse prazo de validade, o versículo 9 que nós acabamos de ler aqui, ele é muito claro. O povo foi abençoado, a promessa de Deus era que o povo seria liberto, de que o povo seria abençoado quando voltasse os seus olhos, o seu coração ao Senhor. Então esta é a receita, é voltar os nossos corações a Deus. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ações que Neemias tomou, as ações que ele resolveu participar, que o levou ao êxito na reconstrução desses muros. Mas as suas atitudes, as suas ações, nos ensinam a sermos como um termostato, não como um termômetro simples. Observe o cenário. Neemias, ele era copeiro do rei. Quando a gente lê copeiro, a gente pensa que é algo simples, né? Que é apenas aquele que vai entregar o copo ali, ou, sei lá, servir como garçom, não menosprezando os garçons, não, pelo amor de Deus. Mas às vezes a gente pensa que é algo simples. Mas o copeiro do rei, ele não era também apenas aquele homem que provava o vinho do rei antes. Olha só a responsabilidade. Porque ele tomava aquele vinho, se aquele vinho tivesse algum veneno, ele morria no lugar do rei. E que era, se nós lermos ali os livros de reis, os livros de crônicas, o envenenamento era algo muito comum de acontecer, era a maneira mais rápida deles eliminarem alguém. Então, por isso, o copeiro era um papel muito importante ali. Só que o copeiro do rei, ele não fazia só isso. Se nós vermos as habilidades no livro de Neemias, nós vamos ver que ele era um homem culto, um homem estudado, um homem inteligente, um homem com diversas habilidades. Então, haviam copeiros que eram pessoas da mais alta confiança do rei, íntimo, conselheiro. Olha que coisa importante. Então, olha a responsabilidade de Neemias. A gente está pensando que é só levar o copo, né? Não. Alguns copeiros eram de extrema, um rei tomava decisões às vezes em cima de decisões, de sugestões, de opiniões do seu copeiro. Olha que coisa interessante. Então nós vamos ver que não há dúvidas de que Neemias
era um rapaz culto, era um rapaz provido de inteligência, né? E aí nós vamos ver também que Neemias era um desses íntimos do rei. Neemias, ele tinha um entrosamento já com o rei. Olha o que o capítulo 2, versículo 2 diz assim, que o rei olha para Neemias e pergunta: por que você está com o rosto tão triste? Você parece que está doente, mas eu sei que você não está doente, então isso significa que você deve estar profundamente angustiado. Olha que coisa interessante isso. O rei bate os olhos em Neemias e percebe: alguma coisa não está bem. Isso é o que? Entrosamento, é intimidade. A Renata, minha esposa, nós estamos juntos pouco mais de 30 anos, mas ela só olha, ela não precisa nem se mexer, mas ela olhar para mim, eu sei o que ela está pensando. Eu sei se eu viverei ou se eu morrerei, com um simples olhar. E muitos de vocês também são assim. A gente está tão conectado com algumas pessoas que a pessoa bate o olho e fala: fulano não está legal. E assim foi com o rei. O rei não enxergava Neemias apenas como um funcionário ali, como um subalterno, não. Eles tinham um relacionamento. Então o rei vai lá e mostra: alguma coisa não está legal. O que foi? E Neemias responde: é verdade, rei. Tem coisas que estão me deixando chateado. Eu não estou nada bem. Eu não estou bem. E aí ele vai dizer, eu acabo de receber notícias de que a cidade onde os meus pais estão enterrados, a cidade que eu tanto amo, pessoas que eu amei, pessoas que eu amo, estão todos destruídos. A cidade está em total desolação. Olha a dor deste homem nesta fala. A cidade que eu tanto amo, os lugares que os meus pais me levavam para passear, embora Neemias havia nascido ali na Babilônia, mas os meus avós levaram meus pais para passear. Eu ouvia histórias de que haviam lugares ali maravilhosos e hoje está tudo destruído. Aí nós vamos ver no versículo 4 do capítulo 2, o rei olha para Neemias e diz: Neemias, tá bom, mas e aí, cara, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Porque geralmente a gente faz essa pergunta quando vem alguma situação para nós. Tá, e o que você quer que eu faça? E é interessante que quando eu li esse versículo, a minha cabeça explode. Porque o rei era o soberano no mundo, tinha todos os recursos disponíveis na face daquela terra, daqueles dias. Então Neemias tinha várias opções de sugestões para o rei. Rei, sei lá, manda lá uma construtora com tudo lá para fazer tudo. Neemias poderia terceirizar essa reforma. Neemias poderia olhar para o problema e falar: Deus, rei, está tudo bagunçado lá, mas tudo bem, eu estou bem aqui. Eu como da comida do rei, eu tenho o rei como amigo, eu tenho recursos, eu tenho minha Netflix ali para ver. Minha vida está confortável, está tudo certo. Que pena, né? Olha, eu estou muito triste que lá está bagunçado, mas que pena, né? Deixa lá, quieto lá. Ele poderia só apenas se lamentar, mas não. Neemias, ele se coloca na cena. Ele se recusa a ser um termômetro. Ele vê que a cidade está destruída, mas ele se coloca para ser um termostato. Eu vou lá para fazer a diferença. Então ele observou o cenário e agora o que ele faz? Ele se inclui, ele faz parte agora do cenário, ele se envolve com o cenário. Mas dentro desse cenário macro, vamos imaginar aqui 2 microcenários. Neemias, ele está numa situação estável, confortável e segura. Jerusalém está destruída, um cenário totalmente oposto daquilo que Neemias vivia. Muitas vezes nós pensamos que apenas no favorável, no cômodo, ele estava bem, estava tudo certinho, tranquilo. Mas ele escolhe então optar por ser um termômetro, por ser um termostato, como eu acabei de dizer. O capítulo 1, no versículo 4, diz que ele sentou-se, quando ele ouve a notícia, ele senta e ele chora, ele geme, ele se entristece com aquela situação.
Então, a gente vê também que esse choro não foi algo, um simples lamento. Foram 6 meses chorando, foram 6 meses orando, foram 6 meses jejuando, buscando uma solução em Deus, buscando uma saída em Deus, até chegar neste dia que o rei diz para ele: tá, e o que você quer que eu faça? E aí, como acabamos de ler, então, Neemias pede, vocês vão ler isso depois em casa, no restante do livro, Neemias pede autorização para ir reconstruir a cidade de Judá, os muros de Judá, e pede cartas de recomendação, pede recursos, pede tudo que lhe trouxesse segurança para que houvesse êxito na sua obra, na sua missão de termostato. E o rei, sendo obediente até numa providência divina, libera tudo que Neemias precisa. Então nós vamos ver que o Senhor ouviu a oração de Neemias. Quando ele diz, mas é interessante vermos quando ele diz assim: o meu povo, eu quero confessar os pecados do meu povo contra ti. É interessante isso porque Neemias, ele já nasce, ele é da descendência dos judeus dentro da Babilônia. Então ele não teve culpa de nada. Quem pecou não foi ele. Quem pecou foram os seus antepassados que pisaram na bola com Deus e agora estavam sendo escravizados por Assíria e depois por Babilônia, por conta dos outros. Mas ele: Senhor, eu confesso que o meu povo pecou, os meus pais pecaram, eu pequei. Isso significa pertencimento. Ele se coloca junto como culpado. Ele não está apenas apontando: pô, Senhor, os caras lá pisaram na bola e eu estou me lascando aqui. Não. Neemias, ele se coloca na mesma situação. Eu amo aquela cidade, a cidade dos meus antepassados. A cidade, eu sou da linhagem de Davi, de Judá. Então assim, isso é importante para mim. E se eles erraram, eu sou parte desta população, eu sou parte deste povo, eu entendo que eu pertenço a eles, eu sou culpado igual, mas por causa desse senso de pertencimento, ele opta por apenas não observar, mas de ir lá colocar a mão na massa. Ele vai e diz: não, eu faço parte dessa história, eu faço parte deste povo, eu vou ajudar na reconstrução. Quantas vezes nós temos a oportunidade de fazermos parte da história na vida da salvação na vida de alguém, parte da história na melhoria de algo, na melhoria de ambientes, e simplesmente os ignoramos, apenas para não sairmos da nossa zona de conforto. Então o Senhor está nos chamando, não apenas para identificarmos problemas, mas sermos como um termostato que se envolve também na solução do problema. Identificamos uma situação com o jiu-jitsu, os crentes termostato da Abraça estão trabalhando. Há meses atrás identificamos o problema do telhado. A gente podia deixar, A gente podia, mas o problema não é meu, o problema é do pastor, ele que se vire para arrumar o telhado. Só que se o pastor subir lá no telhado, o buraco vai aumentar consideravelmente. Então a gente vai precisar o quê? Fazer alguma coisa. Então alguns irmãos, a igreja se juntou como termostato para resolver este problema. Então nós não apenas apontamos, mas nós fazemos parte da solução. O crente é chamado para isso. O crente é chamado não apenas para apontar problemas no mundo, problemas na sociedade, mas para trabalhar com o Senhor para ser a solução dos problemas da nossa sociedade. Interessante que Neemias, ele chora, ele se lamenta, ele sofre com aquela situação. Irmãos, fazendo uma autoanálise, uma autorreflexão, quando foi que nós choramos 10 minutos por alguém que morreu sem conhecer Jesus? Quando foi que nós choramos por 10 minutos por causa de alguma situação na igreja que precisava ser resolvida? Quando foi que nós choramos 10 minutos pelo próximo, por terceiros? Agora, como somos egoístas,
ao nos preocuparmos apenas conosco, né, consigo mesmo. Isto é ser apenas um termômetro, não um termostato. Quando você contribuiu para a solução de problemas que às vezes até você mesmo que criou, ou às vezes você mesmo só apontou, mas não contribuiu com nada, seja financeiramente, seja com mão de obra, para fazer ali a coisa acontecer. Quando se dispôs a largar tudo para ajudar na restauração daquela família distante de você, talvez aquela família que você nem conheça, quando você se dispôs a orar por ela. O problema do mundo hoje não é a rejeição ao Evangelho. Isso o crente termômetro já identificou. Todos nós aqui sabemos que o mundo precisa de Jesus, que o mundo precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Mas nós também sabemos que a solução desse problema, então, seria a aceitação do Evangelho. Se o problema é a rejeição, a solução é a aceitação. Então, qual é o papel da igreja como termostato? Levar o Evangelho àqueles que ainda não o aceitaram. Pregar a Cristo em tempo e fora de tempo, como Paulo nos orienta. Ser e fazer discípulos. Viver uma família onde todos são acolhidos para conhecer Jesus. É o pertencimento e entender que Deus nos chamou para amar aqueles lá fora. Amar aqui dentro é muito fácil. Eu amo todos vocês e eu sei que pelo menos metade aqui deve me amar pelo menos um pouquinho. Não é isso? Mas aqui dentro é muito fácil a gente se amar. Mas nós precisamos amar aquilo que o Senhor ama, aqueles que estão perdidos lá fora. E a igreja de Cristo, eu e você, nós somos chamados, convocados pelo Senhor a sermos o termostato no mundo. Seja parte da solução, irmãos, envolva-se na missão do Senhor. Transforme o cenário. Neemias observou o cenário. Neemias envolveu-se com o cenário. Agora é o momento, então, de transformar o cenário. Capítulo 2, para frente ali, Neemias, ele chega em Judá, ele chega em Jerusalém, pega o seu cavalo, e ó, pocotó, 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 e vai examinar a cidade. E ele vê que está tudo tão complicado. Tem um versículo que diz que, inclusive, o cavalo dele para em cima das ruínas, porque não tinha mais lugar por onde andar. E ele começa a observar. E eu imagino que essa observação, ele está orando. Ele está falando com Deus. Por quê? Agora ele precisa de uma direção do Senhor para, de alguma forma, transformar aquele cenário. Quando nós pensamos em transformar o cenário, nós pensamos logo na responsabilidade. Nós precisamos assumir a responsabilidade pela transformação do cenário. É colocar a mão na massa. É orar, é contribuir, é ajudar, é fazer o que tem que ser feito. Nós não podemos parar. Neemias, ele não parou na oração. Ele não apenas chorou, ele não apenas jejuou, ele não apenas confessou pecados, mas ele se posicionou para agir. Quando nós queremos alguma coisa, a gente ora, mas a gente age, não é isso? Quando nós queremos uma casa, um carro, sei lá, a gente vai atrás, a gente ora, a gente busca, a gente vai atrás. Isso, como são as coisas? Porque são coisas para o nosso próprio prazer, para o nosso bem. Não é errado querer casa, não está tudo certo. Mas precisamos entender que a nossa vida, com tudo que temos, necessariamente, na Bíblia fala que necessariamente é para a obra do Senhor, é para a glória de Deus. Então tudo é para a glória de Deus. Então as coisas, quais são as coisas importantes? Aquilo que é importante para o Senhor. Então nós precisamos também ter o carro, ter a casa, mas entendermos o que é a prioridade, aonde que isso se encaixa na missão de Deus. Vamos agir aí. Então ele vai se posicionar. Neemias deixa de ser apenas sensível e passa a ser disponível. Ele ora, mas já ora com disposição de agir. Ele busca a Deus, mas já pensando na missão, já pensando no resultado. Ele não terceiriza a solução, pelo contrário, ele vai fazer parte da solução. Olha só, o termômetro, ele transfere responsabilidades, mas o termostato assume responsabilidades. Muitos percebem o erro. Muitos comentam o erro, muitos criticam o erro, alguns até riem do erro. Ah, lá não deu certo, kkkk. Não, muitos são assim, mas poucos se levantam,
poucos se comprometem, poucos se posicionam. Muitos choram pelos muros caídos, mas poucos pegam nas pedras para reconstruir. Reconstrução dá trabalho, é suor. Muitos notam ausências nos cultos dos irmãos do dia a dia, mas poucos fazem uma simples ligação ou mandam um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp para aquele irmão que faltou. Ah, não, isso aí não é minha responsabilidade. É a responsabilidade do pastor, é a responsabilidade lá da liderança, é a responsabilidade do louvor. Não. Se somos uma família, todos temos as mesmas responsabilidades. Poxa vida, o irmão, faz tempo que eu não o vejo. Será que o pastor foi lá resolver isso? Não, peraí, eu vou mandar uma mensagem. Renata, faz tanto tempo que eu não te vejo, está tudo bem por aí, está precisando de alguma coisa, está precisando de uma oração? A pessoa vai falar assim, não, está tudo bem, eu só mudei de igreja, estou servindo a Deus aqui em outro lugar. Está tudo bem. Mas outro pode dizer assim, na verdade, eu estou com, sei lá, com o meu pai, internado na UTI há 3 meses desenganado, por isso que eu não estou indo na igreja aí, mas é isso aí e tal. E aí a gente pode ser uma família mais próxima. Então, a gente precisa notar as famílias. Muitos notam pessoas precisando de ajuda, mas poucos se dispõem a ajudar, poucos se dispõem a discipular, poucos se dispõem a caminhar junto. Muitos dizem que o mundo está perdido, mas poucos vivem e pregam o evangelho com intencionalidade. Querem um exemplo? Fácil. Fácil, fácil, fácil. Quando a gente sai para evangelizar, são sempre os mesmos. Meia dúzia de gente. Todos sabemos a nossa responsabilidade. Temos que evangelizar, mas poucos se dispõem. Então a gente precisa abrir mão um pouquinho de sermos o termômetro para trabalharmos como um termostato. Ser termostato é assumir a responsabilidade de ser usado por Deus para transformar o ambiente em que você está. Lá no seu local de trabalho. Eu trabalhei num banco por muitos anos, quase 20 anos trabalhando num banco. E às vezes chegava, antes do banco abrir, tinha as reuniões de negócio e tal, a gente tinha os comitês que nós íamos decidir algumas coisas e tal. E muitas vezes eram reuniões agitadas, né? Então, às vezes, o André, termômetro, ele via a coisa pegando fogo e deixava lá pegando fogo. Até que um dia eu entendi, opa, peraí, meu papel aqui não é apenas ser o termômetro, mas ser o termostato. Então eu aprendi a administrar algumas reuniões de negócios, algumas coisas que foram feitas com o Espírito Santo de Deus no meu local de trabalho. Né? Eu ia falar no meu ambiente secular. Eu não gosto muito desse termo secular, né? Coisas do mundo e coisas da igreja. Até porque a igreja está no mundo, então a igreja também é do mundo. Somos do mundo, precisamos atuar no mundo. Então, vejam só, você pode ser um termostato no seu local de trabalho, chegando num ambiente onde está pegando fogo e levar o refrigério de Jesus Cristo, levar o refrigério do Espírito Santo onde você está, testemunhando, melhorando o clima, melhorando o ambiente. É para isso que somos chamados, para fazermos a diferença no ambiente em que nós estamos. Neemias viu um problema, mas ele não ignorou o problema, ele não apenas comentou, ele não terceirizou, ele se dispôs a ser resposta de Deus. Ele enfrentou oposição, ele enfrentou críticas, enfrentou desafios externos e internos, porém permaneceu firme. Capítulo 2, nós vamos ver Sanbalate e Tobias indo fazer de tudo para atrapalhar que a reconstrução, o objetivo de Neemias, a reconstrução do muro fosse efetuada com êxito. Os próprios da terra trabalhando contra. Mas se nós vermos lá no finalzinho do livro, alguns judeus também já não botavam fé em Neemias. Alguns judeus, olha só, de dentro. Alguns de dentro já estavam sem fé, até atrapalhando Neemias. Então, quando os empecilhos, as dificuldades, os desafios vêm de fora, é mais fácil de aceitar. Mas quando desafios vêm de dentro, dói muito mais. Mas ainda assim, Neemias permaneceu firme. Irmãos, vamos enfrentar situações
onde os ataques, os desafios virão de próximos, virão de dentro, virão daqueles que a gente menos espera. Mas o Senhor está conosco, o Senhor está com você em quaisquer situação ou situações que você vai enfrentar. Ser fiel ao Senhor, mantenha-se firme, porque o Senhor também é fiel à sua palavra. Se Ele nos prometeu uma vida de paz e tranquilidade lá na glória, é para lá que nós vamos. Há aqueles que esperam essa vida de paz, de alegria, de prosperidade, de bênção, de tudo de bom aqui para agora. Alguns até têm, mas isso é passageiro. O nosso maior tesouro está no céu. O nosso maior tesouro está lá na eternidade. Por isso que precisamos trabalhar para sermos a diferença aqui nesta terra. Neemias, ele enfrentou todos os desafios que alguém poderia enfrentar, mas como resultado da sua fé, como resultado da sua perseverança, como resultado de um homem que decidiu ser um termostato, 52 dias depois, os muros foram reconstruídos e a cidade estava em segurança. Por que é tão importante o muro de uma cidade? Vocês conseguem imaginar aqui no Brasil, pelo menos aqui na nossa região, alguns bairros aqui em São Paulo, uma casa sem muro? Quando eu passo em algum lugar de boia, algum bairro chique, que a casa não tem muro nenhum, me dá uma ansiedade. Eu falo, como que a pessoa consegue dormir com uma casa sem muro? Claro que está num conjunto residencial totalmente seguro, não é isso? Mas é a mesma coisa, pensa numa grande cidade, nos dias lá do Antigo Oriente Próximo. Uma cidade sem muro era uma cidade desprotegida. Lembram-se da história lá de Jericó? Vem com Josué lutar em Jericó. Lembra dessa história? As muralhas de Jericó, elas tinham 12 metros de grossura. 12 metros? Era algo assim, 6 metros. Era uma coisa muito forte e alta, que rodeava toda a sua extensão e fechava a cidade. Isso era segurança. O muro para uma cidade trazia segurança. Jerusalém estava desprotegida, Jerusalém estava vulnerável. Olha que trabalho importantíssimo que Neemias foi lá desenvolver. E o povo de Samaria, que era ali perto do norte de Jerusalém, faziam de tudo para que esta obra não continuasse. Mas ainda assim, Neemias havia sido chamado para esta missão, para esta obra, e ele organizou a turminha e fez. E é interessante que a história é muito linda, mostra que alguns não, né? Todos trabalhavam com uma arma, uma pazinha de pedreiro na mão, né, Paulo? Uma pazinha de pedreiro na mão e a espada na outra, pronto para que, se houvesse algum ataque, todos eles já estivessem ali preparados para a reação. O capítulo 3 e 4 de Neemias traz uma lista de um monte de gente que participou ativamente, entendendo a questão do pertencimento ali para aquela obra. E por que tem aquele monte de nome lá? Eu entendo que Neemias inclui no capítulo 3 do seu livro o nome das pessoas que participaram na construção, os pedaços que participaram, a metragem, tudo aquilo ali, para honrar aqueles homens, aquelas pessoas, aquelas famílias que entenderam que a missão do povo de Deus é ser termostato na terra. É uma honra. Imagina aquela família lendo aqueles relatos, porque isso naqueles dias estava lá nos registros dos conselheiros, dos secretários lá da cidade. Imagina que alegria poder olhar o nome da sua família ali e dizer, nossa, a minha família ajudou a construir isso daqui. Eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar. Esse é o nosso papel. Vamos cuidar da nossa igreja com amor, com carinho, mas não podemos esquecer que nós precisamos ser termostato, não somente aqui dentro, mas principalmente lá fora, levando o evangelho àqueles que precisam ouvir. Deus nos chamou não apenas para perceber o ambiente espiritual, Deus nos chama para cooperar com Ele na construção de ambientes saudáveis, de cuidado, crescimento e transformação. Por quê? Somos cooperadores, somos colaboradores de Deus na sua missão.
Deus poderia fazer tudo sozinho? Poderia, claro que poderia, Ele é soberano. Mas Ele conta comigo e com você. Ele escolheu agir através de pessoas para abençoar esse mundo. Uma vez eu ouvi um pastor dizer, eu não sei exatamente de quem é essa frase, mas ele diz assim que o povo de Deus, a igreja, deve ao mundo um encontro com Jesus. E eu achei essa frase impactante, mexeu comigo. É isso, a igreja deve ao mundo um encontro com Jesus. Você está devendo para alguém um encontro com Jesus. Acorde amanhã nesse pensamento. Eu estou devendo levar alguém a Jesus hoje. E na terça-feira, é terça-feira que é o feriado, não é? Na terça-feira você não vai ter folga não, na terça-feira também. Você está devendo levar Jesus a alguém. Somos sempre devedores de levar Jesus ao mundo. Pessoas que Deus nos chama para sermos pessoas, para agir, não apenas para medir o ambiente, mas para carregar a presença de Deus a este mundo, para transformá-lo. E aqui eu quero encerrar, te convidando a se colocar em pé para nós orarmos, porque o mundo não precisa, irmãos, o mundo não precisa apenas de cristãos que venham à igreja ou falem de Deus. O mundo não precisa de cristãos que venham à igreja ou falem de Deus. O mundo precisa de cristãos que sejam a resposta de Deus nesta terra. Precisa muito mais do que percepção, precisa de transformação. E esse é o nosso papel como igreja. Sermos usados como canal de transformação a esta sociedade. Então o Senhor está nos chamando a deixar o termômetro de lado e sermos termostato aonde nós estivermos, para que o nome dele seja anunciado, para que o nome dele seja glorificado. Eu quero fazer parte dessa missão e eu convido a Igreja Abraço, a vocês que estão aqui nesta manhã, a fazermos parte da missão de Deus nesta terra de sermos termostato. Feche seus olhos e vamos orar. Pai,